Meus irmãos, quem achou Lucas capítulo 9, verso 23? O texto sagrado diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque quaisquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Eu queria que você me desse a sua atenção. Eu falo muito com vocês que o momento da palavra ele é um momento muito especial. Ele é um momento sublime, ele é um momento extraordinário, porque ele é um momento em que Deus se comunica conosco através das Escrituras. E mesmo uma só mensagem pregada para múltiplos ouvintes, para dezenas, centenas de ouvintes, a sua única palavra fala com todos, de forma distinta, direcionada, respondendo anseios do coração e apontando o caminho para a vida. Quando eu digo que a sua única palavra é capaz de falar com todos, eu faço você pensar sobre uma das naturezas de Deus, que é a sua onisciência. Ele não precisa estar com um ou com outro para conhecer cada um dos seus problemas de forma individual. Ele é capaz de, no mesmo instante, saber o que todos pensam, passam e precisam. Mesmo com uma única palavra, atender o coração e a necessidade de cada um. A partir de quê? A partir da escuta e da recepção. A escuta pelo processo auditivo, cognitivo, intelectual, de ouvir e discernir o que está sendo falado. A recepção pelo processo de aceitação. Porque quem ouve alguma coisa tem a condição de receber ou rejeitar a partir dos seus critérios. Tem quem rejeita a existência de um Deus e faz juízo dizendo que Deus não existe. E tem quem, como nós, o aceita e o recebemos e sabemos que ele é real e verdadeiro. O que significa dizer que o processo de recepção, ele é um processo que vai respeitar sempre a condição individual do ouvinte. E nessa hora é a hora que nós, como ouvinte, estamos diante de um processo de escutar a voz dele. O que significa que os que vão receber vão guardar e vão aplicar no seu coração, vão ver mudanças extraordinárias. Porque essa palavra que eu prego, ela tem poder por si só. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, dá uma descrição do que essa palavra representa. Lá está escrito que a palavra do Senhor é viva. Qualquer biblioteca que você entrar e você olhar nas estantes das mais diversas literaturas, e seja qual for o gênero literário,
São livros inanimados, são objetos sem vida. Podem ter pensamentos a ser extraídos ali dentro, mas nenhuma tem vida por si só, diferente dessa. O texto diz que essa palavra é viva e eficaz. O texto diz que essa palavra tem capacidade de discernir os pensamentos e as intenções de coração. O texto diz que essa palavra penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Você sabe aonde fica a divisão entre alma e espírito? Ninguém, cientificamente falando, sabe. Por quê? Porque trata-se de um mistério, e um mistério que está na ordem espiritual. A gente sabe que existe, mas não sabe em que local do corpo está. E o texto diz que essa palavra conhece esse lugar e vai até lá e divide entre a alma e o espírito, divide entre as juntas e as medulas. Essa ciência já chegou. Medulas, juntas, DNA, todos esses processos estão mapeados pela genética. Mas não sabe aonde está a alma, nem o espírito. Portanto, essa palavra chega lá. Essa palavra traz mudança, traz transformação. Para a vida de quem? De quem a recebe. De quem a pratica, de quem a guarda e vive ela. E hoje o Senhor nos dá uma porção aqui de conselhos, dentro dessa palavra. E uma porção de conselhos extremamente práticos, atuais, que se relacionam diretamente com o nosso dia a dia. Portanto, uma porção de conselhos que tem tudo para me fazer melhorar, para me fazer aperfeiçoar, se eu ouvindo guardá-los e praticá-los. Jesus está vindo de um momento em que ele faz uma multiplicação milagrosa de pães. Ele havia recebido os discípulos de uma viagem a qual eles tinham ido pregar o evangelho e era pela primeira vez. Voltaram maravilhados sobre tudo que viram, sentiram e presenciaram do mover de Deus. E alegres começaram a contar isso a Jesus. E Jesus disse para eles assim: então vamos nos retirar para um lugar separado. E a Bíblia diz que seguiram para Betsaida e foram para uma região erma, distante. Mas o texto sagrado diz que as pessoas viram ele indo. Deixa eu já falar duas coisas aqui para vocês. Quem deseja seguir Jesus precisa se comprometer com a missão de Jesus. Eu vou repetir isso para você. Se o seu coração tem desejo de seguir Jesus, é preciso que haja em você comprometimento com a missão de Jesus. Pastor, e qual é a missão de Jesus? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você precisa entender que um discípulo é aquele que forma discípulo. Um discípulo é aquele que produz discípulo. O Senhor, ele não chama eu nem você para ser alguém meramente espectador do ministério dele, conquanto que é bonito observar o ministério dele. Havia muitas pessoas que observavam o ministério de Jesus. Quem não se sentiria, vamos dizer, atraído por manifestações milagrosas? De repente você começa a ouvir falar que há alguém que ora e o morto ressuscita. Você vai dizer, uau, que é isso? Aonde está acontecendo? Eu quero ir lá ver. Ou seja, a curiosidade pode levar você a querer observar o ministério de Jesus. Tudo bem, você, em algum momento, pode até ser atraído por isso. Mas uma vez conhecendo ele, precisamos nos comprometer com a sua missão. E a sua missão é o ide e fazer novos discípulos.
Esses estão chegando de uma ida, de uma missão, e Jesus agora reúne eles. E agora, quando eles estão indo para se reunir no lugar reservado, a multidão vê e vai atrás. Por quê? Porque a multidão tem necessidades. As multidões sabia que Jesus operava milagre, cura, sabia que Jesus libertava, e portanto as multidões seguiram, e quando lá estavam, a Bíblia diz que mesmo Jesus com o objetivo primário, vamos sair para dar uma descansada, ele agora deixa o objetivo primário para priorizar o que seria o secundário, o quê? Cuidar do povo que não estava combinado, mas chegou. Por que Jesus deixa a proposta inicial do descanso e agora se exercita junto com os discípulos naquilo que não estava planejado, que era cuidar do povo? Porque Jesus não só ensinava prioridade ministerial, ele vivia. Eu estou pregando para homens de Deus nessa noite e para mulheres de Deus nessa noite, que o Senhor está falando com você. Eu sou o Deus que posso fazer tudo o que você sonha e deseja, desde que você entenda qual é o rito da minha caminhada. A expressão rito está relacionado à liturgia, à forma, à maneira. No Evangelho, Deus é primeiro plano em tudo. No Evangelho, Deus precisa estar acima de qualquer expectativa ou perspectiva humana. Jesus cuida do povo e, após ministrar, curar, sarar, libertar, os discípulos olham para ele e dizem: mas, mestre, está ficando tarde. Despede o povo. Não tem o que comer nessa região. Não tem nem aonde comprar, muito menos aonde pousar. Não há hospedaria, não há hotéis. Aqui não tem nada disso. Jesus pergunta para eles: vocês não têm o que dar de comer a esse povo? Jesus sempre vai desafiar os seus discípulos. Quando Jesus pergunta: vocês não têm o que dar de comer a esse povo? Jesus estava desafiando o que ele já tinha ensinado, que era exercitar a fé. Não acha você que ser um discípulo de Cristo é fácil, porque não é. Por quê, pastor? Porque um discípulo de Cristo não se forma apenas na teoria. Um discípulo de Cristo se forma no exercício da fé do dia a dia. Deus vai permitir desafios para que você exercite a sua fé. Ah, eu achei que Deus ia me deixar apenas na academia teológica, eu iria aprender a teoria do Evangelho. E uma vez aprendido a teoria do Evangelho, eu iria continuar ali quietinho. Não, Jesus vai te ensinar a teoria do Evangelho, mas Jesus também vai te dar a prática. E a prática do exercício da fé é desafiadora, porque te faz estar diante do impossível. E diante do impossível você não tem a quem recorrer, humanamente falando, nem ao que se agarrar. Humanamente falando, diante do impossível só resta uma saída: ou você usa fé, ou você perdeu. Naquela hora Jesus disse para os discípulos: não tem vocês comida para dar a esse povo? Você sabe quantas pessoas tinham naquele dia? O texto diz que eram 5.000 homens. E o que fala aos discípulos? Mestre, nós temos 5 pães, 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão de 5.000? Estou para dizer para você que não alimenta o meu filho Pedro. 5 pães e 2 peixes. Se você sentar com ter uma turma aí dos jovens, tipo o Pelezinho, tipo o Pedro, é ou não é, Bruno? 5 pães e 2 peixes não dá para nada. Portanto, Jesus coloca eles diante de uma causa impossível. Por quê? Porque na escola dos discípulos de Jesus, não se vive o evangelho apenas teórico. Haverá momento que ele nos colocará na prática da fé.
Os discípulos olham para ele e dizem: não tem como, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Jesus fala: então tudo bem, deixa eu não agora só falar com vocês, deixa eu fazer. Porque Jesus é aquele que vai te ensinar falando como está fazendo aqui hoje, mas vai te ensinar mostrando. Quem já viu um milagre de Jesus na sua vida aqui? Olha só, ele ensina falando e ele ensina mostrando. E naquela hora ele foi ensinar pelo segundo método, mostrando. Pegou os pães, apresentou ao Pai, deu graça, cortou em pedaços e colocou em cestos. E o texto termina dizendo que todos se alimentaram até se fartar. E sobraram 12 cestos. 12 cestos. É desse momento que Jesus está vindo. Tem um encontro com Pedro razoável e faz uma pergunta que aparentemente parecia bastante despretensiosa. Pedro, o que dizem por aí sobre minha identidade? Sobre quem eu sou? O que estão falando por aí? Já teve a curiosidade de saber o que falam sobre você? Ai, pastor, eu fico curioso, o que estão falando de mim? Jesus também teve a dele, mas a dele não estava relacionado a querer ouvir qualquer espécie de futrica, não. A dele estava relacionada a provar o coração de Pedro e entender o que Pedro pensava sobre ele. A pergunta é: Pedro, o que dizem por aí? Na verdade, é para todos, para os discípulos. O que dizem por aí sobre quem eu sou? Aí começaram as conversas. Levantou um grupo e disse: olha, estão falando por aí que o senhor é o profeta Elias. Ele, mas o quê? Ó, eu já ouvi dizer que, na verdade, acham que o senhor é o Jeremias. Mas o quê? Não, tem gente que está dizendo que o senhor é algum dos profetas, pelo que o senhor faz. Ele chega, eu quero saber de vocês. Vocês que andam comigo, vocês que oram comigo, vocês que se relacionam comigo, vocês que vivem comigo, quem eu sou? Aí todos pararam, até que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelou esse mistério, mas o meu Pai que está no céu. Porque Pedro falou em cima da identidade de Jesus. Tu és o Messias que veio trazer salvação ao mundo. E nenhum humano poderia entender aquilo se não fosse revelado do Pai. E Jesus, então, faz de forma taxativa a afirmação que ele disse a verdade sobre aquela declaração profunda. O Senhor estava estabelecendo a igreja dele, o que significa dizer que a igreja do Senhor Jesus tem um fundamento. E qual é o fundamento? Jesus Cristo. Quando Jesus passa por esses dois momentos, então ele chega aos discípulos. E chegando aos discípulos, ele traz esse conjunto de conselhos que nós acabamos de ler. E é aqui que repousa a mensagem dessa noite. Porque Jesus está dizendo, a partir desses conselhos, algo que pode mudar a minha maneira de ver, de agir e de se comportar na caminhada cristã. E ele começa dizendo assim, dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui já há um conjunto de conselhos que a gente ficaria pelo menos umas 12 horas meditando sobre cada um deles, mas eu não farei isso. De forma resumida, aqueles que Jesus chama
e que aceitam o seu chamado, pois ele diz: se alguém quiser. Ou seja, primeira questão, há um respeito sobre a decisão individual de cada um. O Senhor não obriga ninguém a caminhar com ele. O Senhor não exige ninguém caminhar com ele. O Senhor trabalha na perspectiva da vontade. E a perspectiva da vontade se assenta no livre arbítrio. Eu decido o que eu quero. Então ele está dizendo: se alguém quiser, se alguém tomar essa decisão, se alguém resolver me seguir, ponto. Dei a estes a liberdade, de maneira consciente e voluntária, fazerem as suas escolhas. Aí ele vem com uma afirmação que sobre esses que tomarem tal decisão, ele vai dizer: se alguém resolver me seguir, que venha após mim. O que significa dizer que quem decide andar com Cristo jamais pode passar na frente de Cristo. Se voluntariamente você escolheu servir ao Senhor, aprenda a andar após Ele. Ele tem que ser o seu guia. Ele tem que ser o seu líder. Ele tem que estar à sua frente. Pastor, mas isso faz sentido? Muito. Sabe qual é a parte mais para frente da nossa vida? O nariz. Porque ele está sempre à frente. Você já viu a expressão quando se diz que alguém decidiu pelo próprio nariz? Essa expressão está querendo dizer o quê? Que alguém tomou decisão pela sua própria vontade, pela sua própria cabeça. E todas as pessoas que decidem pelo próprio nariz faz o quê? Quebram a cara. Por quê? Porque todo homem, todo ser humano é limitado na capacidade de interpretar a vida. Porque só somos capazes de ver o que está na frente dos olhos. E a vida não se resume no que está na frente dos teus olhos. Tem um monte de coisa que você não está vendo e estão acontecendo. A vida te coloca num patamar em que você só consegue ouvir o que chega aos teus ouvidos, mas tem um monte de coisa sendo falada que ainda não chegou ao seu ouvido. E assim sucessivamente, de modo que quem decide pelas próprias razões do seu coração quebra a cara. E Jesus está dizendo: os que vão me seguir, os que vão me servir, precisam aprender a andar após mim, eu na frente deles e eles após a mim. O que significa que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não toma decisão por si só. Antes de decidir, de escolher, de apontar caminho, o que a gente faz? Busca ao Senhor uma direção, para que aquela decisão, escolha, atitude, seja a mais acertada possível. Mas ele diz mais: além de colocar eu na frente, é preciso que negue-se a si mesmo, dia após dia. Pastor Romerito, como eu posso negar a mim mesmo? Negar a você mesmo é entender que no seu coração existe uma convulsão de sentimentos que se conflitam entre viver a vontade de Deus e viver a sua vontade. No nosso coração existe um caldeirão fervilhando de um monte de vontades, de um monte de paixões, em que naquela hora, se você não tiver uma orientação e um discernimento para botar Cristo em primeiro lugar, você não nega a você mesmo. Você não nega suas paixões, você não nega suas vaidades, você não nega aos seus egoísmos, você não nega a sua falta de perdão, você não nega a vingança, o ódio, a cólera e tantas coisas mais. Ou seja, coisas que estão relacionadas à sua natureza humana, você só é capaz de negar para fazer a vontade de Jesus, se você o escolheu servi-lo. Então ele está dizendo, num primeiro plano,
para poder vir após mim. Eu dou a condição de uma escolha voluntária. Decidindo vir, eu quero que você esteja na posição secundária. Você em segundo, eu, Jesus, em primeiro. Andando comigo em primeiro e você em segundo, você tem que aprender dia a dia, negar suas vontades para fazer as minhas. Fazer a vontade de Jesus é fácil. Um só exemplo, quando alguém nos magoa e você fica ferido com aquela mágoa, qual a vontade que você tem? Vingança. Mas esse é um sentimento que Jesus reprova. Então, para mim, naquela hora, não vingar o mal que me foi feito, eu tenho que ter muita força para poder negar minhas paixões, minhas vontades e fazer a de Jesus. Jesus disse que se em algum momento eu estiver sendo esbofeteado e tomar um tapa no rosto, ele disse que eu devo virar o outro. Fala sério, quem é capaz de virar o outro rosto aqui? Ninguém. Não é possível. Não é possível. Nós precisamos ser capazes, pastor. Mas, pastor, uma coisa eu já venci, mentiroso eu não sou. Por isso que eu disse que eu não sou capaz. Você percebe que o evangelho não é fácil? Uma vez alguém virou e disse assim: se falar que o evangelho é fácil, é mentira, que o evangelho é difícil. Por quê? Porque quando você pensa nessas perspectivas, você descobre que não é simples fazer a vontade do Senhor Jesus em detrimento da sua, em algumas ocasiões. E ele ainda avança e diz assim: além de negar a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. A expressão tome a sua cruz significa dizer assuma os seus problemas. Não seja alguém que fique se vitimizando, alguém que fique procurando culpado, alguém que tenta transferir determinada culpa por alguma razão. Evangelho não se vive com transferência de culpa. E evangelho não se vive com perspectiva de vitimismo. Evangelho é a responsabilidade de assumir os problemas que você tem na vida. O problema é meu, me dá que eu vou resolver. Essa causa é minha. Jesus diz, então, tome a sua cruz. Jesus veio para poder tirar a nossa cruz? Não. Ele diz que veio para trocar o nosso fardo, tirar o nosso fardo pesado e nos dar o leve. O que significa dizer que, na perspectiva do Evangelho, a caminhada não é solitária. Ou seja, quem caminha de modo solitário não tem ajuda, mas quem caminha com Cristo não tem solidão, porque Jesus é presente na vida dele. De modo que os embates mais desafiadores que a vida possa te oferecer, sempre Jesus estará presente. Você nunca vai viver sozinho, vai atravessar sozinho. Ele só diz que não vai tirar a sua cruz. Agora, negar ajuda, essa jamais vai ocorrer, porque ele sempre estará contigo e vai te ajudar na caminhada. E quando ele põe nessa perspectiva, ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Já vi alguém que disse, não consigo mais ir para a igreja porque eu estou com muita luta, eu estou com muita prova, eu estou com muita dificuldade, eu estou com muito isso, muito aquilo. Ei, a cruz não nos impede de seguir a Jesus. O que nos impede de seguir a Jesus é a ausência de vontade. Eu não quero mais segui-lo. Ok, é uma decisão sua. E ele respeita essa decisão. Mas peso de cruz? Não. Ele mesmo diz que ninguém é provado além do que não possa suportar. Pois, junto com a provação, Deus dará também o escape. Pastor, qual é o teto da provação? O teto da provação é o limite da sua capacidade. A provação vem até chegar no limite da sua capacidade. Quando elas estiverem assim, ó,
aparelhada, provação e capacidade no limite, é que Jesus está te provando no limite, mas ele diz que nessa hora ele tem porta de escape. Ele não te deixa só. Não tem doença, não tem solidão, não tem desprezo, não tem contrariedade, obstáculo, luta, nada que possa te parar na caminhada de Cristo, desde que você seja um cristão, que leia a Bíblia, que tenha vida de oração e vida de consagração, em especial jejum, porque há problemas de ordem humana que elas têm um certo viés espiritual. A Bíblia diz que há espíritos malignos que lutam para tentar nos parar. Portanto, não há arma humana para enfrentar espírito maligno. As armas para enfrentar o inimigo são espirituais: oração, Bíblia e jejum. E havendo a prática delas, nada para a sua caminhada. Jesus segue dizendo no 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvará. O que significa dizer que a morte não é um fim em si. Para quem tem Jesus, não. Portanto, ele está dizendo, se alguém quiser proteger a sua vida, vou dar um exemplo, nós temos irmãos cristãos hoje sendo assassinados na Nigéria. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas há um levante de perseguição religiosa na Nigéria sem precedente. Semana passada havia um pastor pregando numa cova com mais de 24 cadáveres da igreja dele. Por que Jesus não salvou e não protegeu aquelas pessoas? Porque em Apocalipse está escrito que se levantou alguns debaixo do altar e disseram: Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue da mão dos malfeitores da terra? E qual é a resposta do Senhor? Até que alguns mais, como vocês, morram por amor a mim, e o meu cálice de ira se encha e eu desça para vingar a terra. Em outras palavras, o Senhor respeita o rumo que o mundo caminha, e ele disse que por amor a Jesus Cristo, muitos seriam levados à morte. E agora ele está dizendo que essa perspectiva de alguém morrer por amor a Jesus Cristo, ela tem que ser a minha também. Por isso ele está dizendo que se alguém quiser proteger sua vida, perdê-la-á. Como assim? Estou diante de um cenário como o da Nigéria, e alguém descobre que eu sou cristão e diz, nega sua fé ou eu te mato. O que eu faço? Nego para proteger minha vida ou assumo a minha identidade cristã e morro por isso? O Evangelho está dizendo, assuma a sua identidade cristã. Porque se você morrer por isso, se você perder sua vida por amor a mim, você já encontrou. Isso. Qual a razão do Evangelho? É meramente para bens nessa terra ou é para um projeto de salvação? Foi o apóstolo Paulo que disse que se alguém decidir caminhar no evangelho apenas para essa terra, é o mais miserável de todos os homens. Portanto, evangelho não se resume em bens, em dinheiro, em riqueza, prazer e as coisas desse mundo. Isso é passageiro. Evangelho se traduz em salvação e isso é eterno. Salvação é eterno. Agora Jesus está dizendo, se alguém quiser guardar a sua vida, vai perder. Mas se alguém entregar sua vida por meu amor, vai a encontrar. E aí ele segue, e ele continua dizendo assim, ó, verso 25. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Coloque numa perspectiva de ideal, observando o plano da vida com o da salvação. O que significa dizer que a vida não se limita aos 70, 80, 90 anos nessa terra. Mas ela tem uma natureza ad eterna. E a natureza ad eterna da vida
ela se repousa sobre duas perspectivas, a da salvação e da perdição. Então, colocando a vida nesse plano, o que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós qual é a utilidade de você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que há de útil em você construir patrimônios, riquezas, grandezas e tudo mais sem pensar na salvação, pensando apenas para viver aqui. A Bíblia tem uma parábola que diz que morreu o rico e morreu o pobre. Nessa parábola, o texto diz que em um momento o rico expressava a sua satisfação pelo acúmulo de bens que ele juntou no celeiro. E a expressão foi: alma, come, bebe, goze, pois tens para muito tempo. Havia uma fartura. Até que uma voz soou e disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado? E entre o que você tem preparado, de quem vai ser? E a Bíblia diz que naquele cenário havia também um pobre, que nada tinha de grandeza, mas havia algo extraordinário. Ele tinha a fé que nós temos em Cristo. Morre o rico, morre o pobre. O nome dele era Lázaro. O texto diz que o rico vai então para uma tormenta, enquanto que o pobre vai para o seio de Abraão. Jesus está usando uma parábola para trazer para nós o entendimento. O entendimento de que a vida não termina com a nossa descida à sepultura. Descer à sepultura é um detalhe em relação à nossa existência. Pois após ela, diz o texto sagrado em Hebreus, que segue-se o juízo. O que significa dizer que os que partiram em Cristo, como Lázaro, têm um lugar preparado para eles. É um lugar de paraíso, de paz e de tranquilidade. Seio de Abraão representa proteção. E o que partiu sem Deus estava no meio da tormenta. O texto diz que o que parte sem Deus olha e diz assim: olha, por favor, deixa eu voltar lá na terra e avisar os meus parentes sobre a realidade pós-morte. Porque eles não têm noção do que isso aqui é. Deixa eu voltar lá e avisar. Qual foi a palavra que ele ouviu? Lá na terra, já estamos pregadores pregando sobre a realidade da vida e a realidade da morte. Se eles quiserem ouvir, ouça os pregadores. Pois se eles não ouvirem os que estão pregando, como eles ouvirão quem já morreu e vai voltar lá para avisar alguma coisa, ou seja, um fantasma? O que dá para nós um cenário muito claro: a vida não termina aqui. E Jesus está fazendo uma pergunta bastante explícita: qual é o proveito em ganhar esse mundo inteiro se você não se cuidar de ter a sua salvação garantida? E salvação tem que ser garantida. Que é isso, pastor? Salvação posta na perspectiva da certeza. Se Jesus vier agora, eu sobo ou eu fico? Se você disser tenho dúvida, você já está perdido. Por quê? Porque Deus não trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a perspectiva do sim, sim, não, não. Ou seja, eu tenho que ter convicção da minha salvação. Mas não adianta uma convicção oral, verbalizada, em que eu falo o que eu não vivo, nem o que eu sou. Deus quer que eu diga, que eu fale aquilo que eu vivo e o que eu sou. A certeza não pode estar afirmada apenas numa declaração. A certeza tem que estar afirmada numa conduta. Disse muito bem o diácono aqui. O que mais toca a Deus não é o que a gente fala, mas o que a gente vive. Portanto, a pergunta de Jesus é clara: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação?
E ele vai ainda dizer mais. Do que adianta ele ganhar o mundo inteiro se ele, ignorando a salvação, se prejudicar? E Jesus segue o caminho para finalizar. Quando ele vira e diz então no 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, é capaz de alguém se envergonhar do Evangelho de Jesus? É possível acontecer de alguém se envergonhar do Evangelho de Jesus? É crível que alguém, em algum momento da sua caminhada, tenha vergonha da identidade cristã? É possível. Eu, quando comecei minha caminhada cristã, eu tinha vergonha de dizer para os meus amigos que eu era um cristão. Porque eu já tinha ouvido brincadeiras. Vai, pastorzinho, agora você é bleia. Bleia porque era da Assembleia. Agora o irmãozinho é da bleia. Então eu ficava constrangido e fazia o quê? Escondia a minha identidade. Irmãos, o evangelho não pode ser vivido com vergonha. O evangelho tem que ser vivido com publicidade. Não precisa de sair gritando aos quatro ventos, agora eu sou cristão, mas tem que viver o evangelho. E se alguém te instar a saber se agora é da vida cristã, afirmar, sou cristão, que prazer. Porque quando nós nos envergonhamos do evangelho, o que o texto está dizendo? O Senhor Jesus se envergonhará de nós no dia que ele vier nas nuvens, na presença do Pai e na presença dos teus santos anjos. O que significa dizer que eu tenho que ter muito claro no meu coração que eu sou cristão e sou com orgulho, porque o evangelho é uma fonte de salvação para a minha vida. Posso ouvir um amém por isso? E ele arremata dizendo, e em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que meu reino venha. E o que é o reino do Senhor Jesus? É o estabelecimento do plano de salvação para a vida de todo pecador. O texto da oração do Pai Nosso diz o quê? Que seja feita a tua vontade na terra, na terra como ela se faz no céu. Numa outra estrofe dessa oração, o Senhor diz assim, venha a nós o teu reino, ou seja, o plano de salvação. Ele é um conjunto de visão, de compreensão que o homem adquire a partir do reino de Deus, da compreensão da salvação que Deus nos traz, até que o arrebatamento ocorra. E quando Jesus estava falando que alguns que ali estavam não provariam a morte até que o seu reino se manifestasse, Jesus estava exatamente mostrando para eles que uma nova perspectiva em relação ao ser humano estava sendo estabelecida através da salvação em Cristo Jesus. E 8 dias depois desse episódio, Jesus chama Pedro, João e Tiago e diz, vamos comigo orar. E eles sobem ao monte para orar. Subindo ao monte para orar, enquanto eles estão buscando, diz o texto, que os 3 já estavam dormindo. De repente se manifesta uma glória naquele monte. O rosto de Jesus fica transfigurado. E 2 homens aparecem ao lado de Jesus. A Bíblia diz que de imediato Pedro, João e Tiago acordam e diz que luz é essa, o que está acontecendo? E quando olham, eles veem o rosto de Jesus em brilho, em luz. E eles ficam tão abismados com aquilo, que do lado eles olham para os 2 homens. E quem são?
Moisés e Elias. E maravilhado diz a Bíblia que Pedro se aproxima e diz: mestre, que coisa extraordinária, vamos fazer aqui 3 barracas, 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Mas a própria Bíblia vai dizer que Pedro não sabia o que falava, pois não estava compreendendo que mistério era aquele. Até que uma nuvem desce sobre os 3. E a Bíblia diz que naquela nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouça o que ele diz. E a Bíblia diz que a nuvem dissipando, tanto Moisés quanto Elias desaparecem com a nuvem. O que aquilo representa? Humanamente falando, era um tempo em que nós tínhamos a lei de Moisés de um lado e os profetas do outro, e ambos apontavam para a vinda do Messias. Portanto, a lei representando Moisés apontou para Jesus, e os profetas representando Elias apontou para Jesus. E a palavra de Deus se manifestou no meio da nuvem dizendo: este é o Messias, que estabelece o meu reino na terra e que, portanto, dá todo pecador o direito de ser redimido pelo sangue dele. Alguns dias depois, Jesus é levado à crucificação, morto e no terceiro dia ressuscitando, provando para mim, para você e para todos que o aceitar. Como diz Romanos capítulo 10, verso de número 9 e 10, se com a tua boca confessar Jesus como teu Senhor, e se com teu coração acreditar que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, então você terá o direito à salvação. Porque com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Que você possa pegar os conselhos que o Senhor nos dá nesse texto, nessa palavra. Que você possa aplicar para a sua vida.